Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência para a discussão dos resultados referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022 da IOSP-Maxion. Presente na conferência de hoje e disponíveis para a sessão de perguntas e respostas estão o Sr. Marcos Oliveira, diretor-presidente, o Sr. Elcio Ito, diretor financeiro e de Relações com os Investidores, e o Sr. Luiz Fernando Abreu, diretor de Relações com Investidores, Estratégia e M&A. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisa de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que se manifestem via ícone do Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever a pergunta por extenso e colocar ao final sem microfone. Ressaltamos que a companhia incentiva os participantes a realizarem as perguntas ao vivo, dando prioridade para este formato. As perguntas enviadas por extenso no Q&A não necessariamente serão respondidas ao vivo, sendo, portanto, respondidas por e-mail posteriormente. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da IOSP-Maxion, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Marcos Oliveira, presidente da IOSP-Maxion. Sr. Marcos, por favor, pode prosseguir. Bom dia e bem-vindos à videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da IOSP-Maxion. O primeiro trimestre apresentou uma dinâmica parecida com a observada ao longo de 2021. Ainda convivemos com as incertezas e os impactos gerados pela pandemia, como o abastecimento irregular de certos insumos, principalmente de semicondutores, e agora também com os impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia. No entanto, observamos mais uma vez um desempenho robusto e a resiliência das nossas operações, apesar dos desafios e incertezas. O desempenho dos resultados da companhia deve-se ao modelo de negócios diversificado e pela disciplina da execução operacional. A participação nos segmentos de veículos leves e comerciais, assim como a diversificação de geografias e de produtos, e a proximidade de nossa produção junto aos clientes e mercados consumidores, foram fatores determinantes para o resultado no primeiro trimestre de 2022. Mesmo diante de um cenário ainda volátil, a flexibilidade e agilidade operacional também foram importantes para o atingimento de sólidos resultados. Encerramos o primeiro trimestre de 2022 com mais uma redução da alavancagem financeira, atingindo o menor nível desde 2012, mensurado pela relação do endividamento líquido sobre o EBITDA dos últimos 12 meses. Tivemos uma redução de 7,58 vezes no primeiro trimestre de 2022 para 2,06 vezes no primeiro trimestre de 2022. Essa melhora ocorreu pelo desempenho operacional da companhia,
incluindo uma geração de caixa operacional de 323 milhões de reais nos primeiros 3 meses do ano, e também pela disciplina na alocação do capital. Seguirei agora com os slides da nossa apresentação. No slide número 2, podemos ver a previsão de veículos leves e comerciais do IHS Auto e LMC Auto. Podemos ver que, apesar da redução na previsão de produção em função da crise de oferta de semicondutores e o conflito entre Rússia e Ucrânia, a previsão de produção de veículos leves é de 81 milhões de veículos em 2022, ou um crescimento de 7% com relação ao ano de 2021, quando excluímos a China. A produção global de veículos comerciais é de 3.276.000 veículos em 2022, um crescimento de 5% com relação à produção de 2021, quando excluímos também a China desses números. No slide número 3, os principais destaques da companhia no primeiro trimestre de 2022. Tivemos uma receita líquida de 4,3 bilhões de reais, um aumento de 36,5% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Atingimos um EBITDA de 548,2 milhões de reais, com margem de 12,8%, um aumento de 49% em relação ao primeiro TRI de 21. Tivemos um lucro bruto de 611 milhões de reais, com 14,3% de margem, um crescimento de 49,1%. Nossa alavancagem financeira, ou dívida líquida EBITDA, de 2,06 vezes, uma redução em relação ao primeiro trimestre de 2021, quando foi de 7,58 vezes, e uma redução com relação ao quarto TRI de 2021, quando essa relação foi de 2,33 vezes. Atingimos um lucro líquido de 160,2 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, um aumento de 211,1% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. No slide número 4, a receita operacional líquida consolidada da companhia foi de 4,277 bilhões de reais, um crescimento de 37% em relação ao primeiro TRI de 2021. O aumento da receita no primeiro trimestre de 2022 deveu-se ao lançamento de novos programas e produtos, maior mix de vendas ao segmento de veículos comerciais. Podemos ver a receita por região, onde a Europa e a América do Norte representaram 31%, América do Sul 28% e Ásia 10% da receita por região da companhia. No slide número 5, podemos ver a abertura da receita operacional líquida. Na receita por produto, tivemos um crescimento da participação da receita de componentes estruturais e rodas para veículos comerciais, reflexo do modelo de negócios diversificado. Componentes estruturais para veículos comerciais, que representaram 17% da receita da companhia no primeiro trimestre de 21, representaram agora 23% no primeiro trimestre de 2022. Rodas de alumínio para veículos leves representaram 26%, rodas de aço para veículos leves representaram 24% e rodas de aço para veículos comerciais representaram 25% da receita da companhia. Na receita por segmento, podemos ver o crescimento de 60,9% da receita no segmento de veículos comerciais, sendo que veículos comerciais, que representaram 41% da receita da companhia no primeiro TRI de 21, representaram agora 48% no primeiro trimestre de 2022. A participação na receita por divisão de componentes estruturais, que foram 20% no primeiro trimestre de 2021,
agora representaram 26% no primeiro trimestre de 2022. No slide número 6, a receita por cliente refletiu a dinâmica de mercados e crescimento do segmento de veículos comerciais, bem como os novos negócios da companhia. No slide número 7, podemos ver com mais detalhe o desempenho operacional por região. Na América do Sul, atingimos uma receita operacional líquida de R$ 1.195 bilhões, um crescimento de 52,3% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Esse crescimento foi de 64% em veículos comerciais, de 30,5% em veículos leves. Quando olhamos o desempenho do mercado brasileiro em termos de veículos produzidos, podemos observar uma queda de 18,5% na produção de veículos leves e um crescimento de 4,8% na produção de veículos comerciais no primeiro trimestre de 2022, em comparação ao primeiro trimestre de 2021. O aumento da participação da receita da América do Sul, que foi de 25% no primeiro trimestre de 2021 para 27,9% no primeiro trimestre de 2022, deveu-se principalmente pelo forte desempenho de veículos comerciais. No slide número 8, olhando agora o desempenho operacional na América do Norte, podemos ver a receita operacional líquida da companhia de R$ 1.332 bilhões no primeiro trimestre de 2022, um crescimento de 53,2% em comparação ao primeiro trimestre de 2021. Esse crescimento foi de 83,6% no segmento de veículos comerciais e 30,6% no segmento de veículos leves. Quando olhamos o número de veículos produzidos na América do Norte, podemos observar uma queda de 1,8% na produção de veículos leves e um crescimento de 4,4% no segmento de veículos comerciais no primeiro trimestre de 2022, em comparação ao primeiro trimestre do ano anterior. No slide número 9, o desempenho operacional da Europa, que foi a região com maior impacto das paradas dos clientes afetados pela falta de semicondutores e também sofreu o impacto do conflito entre Rússia e a Ucrânia. Podemos observar uma receita operacional líquida da companhia de R$ 1.317 bilhões, um crescimento de 17,4% com relação ao primeiro TRI de 21. Esse crescimento foi de 41,6% em veículos comerciais e 8,6% em veículos leves. Quando olhamos o número de veículos produzidos na Europa, podemos observar uma queda de 17,9% na produção de veículos leves e de 9,2% na produção de veículos comerciais no primeiro trimestre de 2022, com relação ao primeiro trimestre de 2021. No slide número 10, olhando agora a Ásia e outros mercados, podemos ver a receita operacional líquida da companhia de R$ 434 milhões, um crescimento de 21,3% com relação ao primeiro trimestre de 21. Esse crescimento foi de 19,8% na receita em veículos comerciais e 22% em veículos leves. Olhando o número de veículos produzidos na região, podemos ver uma queda de 2,2% na produção de veículos leves na Índia, um crescimento de 3,6% na produção de veículos comerciais na Índia e uma queda de 2,4% na produção de veículos leves na Tailândia. Todas elas no primeiro trimestre de 2022, em relação ao primeiro trimestre de 2021. No slide número 11, podemos ver o lucro bruto da companhia de R$ 611 milhões no primeiro trimestre de 2022, um crescimento de 49,1% com relação ao primeiro TRI de 2021.
A margem bruta, que foi de 13,1% no primeiro TRI de 2021, foi agora de 14,3% no primeiro trimestre de 2022. O aumento do lucro bruto deveu-se ao melhor mix de produtos vendidos e maior eficiência operacional. No slide número 12, podemos ver o EBITDA da companhia de 548 milhões de reais, um crescimento de 49% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Uma margem EBITDA de 12,8% no primeiro trimestre de 2022, em comparação a 11,7% no primeiro trimestre de 2021. No slide número 13, podemos ver o lucro líquido da companhia de 160 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, em comparação a 52 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. No slide número 14, podemos ver os investimentos da companhia de 81 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, em comparação a 59 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. Os principais investimentos foram relacionados à saúde e segurança, manutenção, lançamento de novos produtos e melhoria da produtividade. No slide número 15, podemos ver a alavancagem financeira e índice de liquidez da companhia. Podemos ver que a alavancagem medida pela dívida líquida sobre a EBITDA da companhia, que foi de 2,2 vezes no quarto trimestre de 2019, subiu até 9,45 vezes, sem ajustes, no quarto trimestre de 2020 e teve uma redução consistente ao longo do ano de 2021 e no primeiro trimestre de 2022, atingindo agora 2,06 vezes no final do primeiro trimestre de 2022. O slide número 16, olhando agora o índice de liquidez da companhia, podemos ver uma estabilidade no índice de liquidez entre o quarto trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2022, quando atingimos 0,69. Quando fazemos essa análise pro forma, considerando a emissão de debêntures totalizando 750 milhões de reais, que foi concluída no início do segundo trimestre de 2022, podemos observar que esse índice de liquidez seria de 1,09. Os recursos obtidos nessa 11ª emissão de debêntures serão utilizados primordialmente para a redução de endividamento de curto prazo da companhia. No slide número 17, podemos ver a composição da dívida bruta da companhia no final do primeiro trimestre de 2022, que representava 50,2% em reais, 35,2% em euro, 10,5% em dólares. Olhando a composição de curto e longo prazo, podemos ver que no final de 2022, o longo prazo representava 64,4%. Quando fazemos a análise pro forma da 11ª emissão de debêntures, podemos ver que o longo prazo representaria agora 77,6% e com um prazo médio de dívida de 4,3 anos. No slide número 18, podemos ver alguns destaques do ESG e outros reconhecimentos da companhia. O lançamento do nosso Roadmap Zero, que representa o compromisso em apoiar a descarbonização da mobilidade. Nosso objetivo é remover emissões do ciclo de vida dos nossos produtos e incentivar nossos parceiros e fornecedores a fazer o mesmo. Recebemos o primeiro prêmio do BNDES, Todos pela Sustentabilidade, na categoria Apoio à Educação, pelo impacto social gerado pelo programa Formare da Fundação IOSP. Recebemos o reconhecimento do Manufacturing Leadership Council pelos nossos projetos de engenharia e tecnologia, sustentabilidade e economia circular em nossas fábricas de Santo André e Saraburi, na Tailândia. Recebemos o prêmio Fornecedor do Ano
Hyundai, na categoria Excelência em Sustentabilidade. Conforme mencionamos, o desempenho e resiliência dos resultados da companhia deve-se ao modelo de negócios diversificado e pela disciplina da execução operacional. A participação no segmento de veículos leves e comerciais, assim como a diversificação de geografias de produtos e a proximidade de nossa produção junto aos clientes e mercados consumidores, foram fatores determinantes para o resultado no primeiro TRI. Mesmo diante de um cenário ainda volátil, a flexibilidade e agilidade operacional também foram importantes para o atingimento de sólidos resultados operacionais. Ao mesmo tempo, continuamos atentos às mudanças de mercado, pressões inflacionárias e acontecimentos geopolíticos, procurando sempre nos adaptar de forma tempestiva aos eventuais impactos desses fatores. Permanecermos focados nos ganhos de produtividade e eficiência operacional, no lançamento de novos produtos, nos desenvolvimentos de nossa engenharia avançada, na digitalização e inovação, e no fortalecimento de nosso balanço, para continuarmos adicionando valor aos nossos produtos. Muito obrigado, e agora seguiremos com a sessão de perguntas e respostas. Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que os façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir o seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que o nosso operador leia em voz alta. Entretanto, a companhia incentiva que os ouvintes realizem as perguntas ao vivo, dando prioridade para esse formato. A companhia se reserva o direito de responder as perguntas enviadas por extenso no Q&A posteriormente por e-mail, caso não haja tempo durante a videoconferência. A nossa primeira pergunta vem do Lucas Lag, analista sell-side da XP Investimentos. Lucas, iremos abrir o seu áudio para que realize sua pergunta. Por favor, Lucas, pode prosseguir. Bom dia, Marcos, Elcio, Luiz. Parabéns pelos fortes resultados aí do primeiro TRI. São duas perguntas aqui do nosso lado. Acho que o primeiro em relação à evolução de receita, né? Mas a gente viu acho que além do crescimento forte na base ano contra ano, né, a gente viu esse crescimento sequencial quando a gente compara o nível de receita versus o quarto TRI, né? E pensando no que impulsionou esse crescimento sequencial de receita, né? Se reflete mais uma sazonalidade mais fraca ali do trimestre passado e efetivamente esse crescimento reflete uma retomada sazonal de volumes, né? Ou se dá para pensar também em aumento de preços nesse primeiro TRI, né? Então, entender um pouquinho mais a composição desse crescimento sequencial de receita. E a segunda pergunta é em relação à posição e evolução de dívida líquida nos próximos trimestres, né? Então, pensando até na retomada do segmento de leves, que ainda está bastante impactado, né, se a gente pode pensar numa retomada do nível de investimentos, né, e também de alocação de capital de giro nos próximos trimestres, fazendo com que a dívida líquida permaneça ou até aumente versus patamares atuais, com a redução de alavancagem vindo pelo aumento do EBITDA, né, ou se ainda é possível pensar em mais reduções nesse nível de posição de dívida líquida. Então, são esses dois pontos, em relação a crescimento de receita e em relação ao endividamento líquido da companhia. Obrigado. Lucas, bom dia, obrigado pelas perguntas. Com relação à receita, eu acho que tem dois fatores principais. Existe um elemento de sazonalidade. Normalmente, o quarto trimestre é um trimestre de receita menor, em função das paralisações das montadoras
relacionado a férias coletivas e ao próprio planejamento do final do ano. E o primeiro trimestre é um trimestre onde a produção volta a crescer gradativamente. Então, existe um fator sazonalidade. O segundo fator também está relacionado à adição de novos negócios nas nossas operações. Obviamente, o crescimento do segmento de veículos comerciais que a gente observou nos resultados na América do Sul, na Europa, na própria Ásia e América do Norte foi importante, mas além disso, nós agregamos alguns novos programas que têm impactado positivamente a receita da companhia, principalmente aqui na América do Sul e na Europa e na América do Norte também. Então, a composição de sazonalidade, a composição de novos negócios tem permitido que a nossa receita continue crescendo, mesmo num cenário de volatilidade com a demanda. Como a gente tem observado, a questão de disponibilidade de semicondutores tem afetado a produção de alguns dos nossos clientes nas diferentes regiões, uma volatilidade, às vezes com certa antecipação no anúncio da paralisação da produção, às vezes com um anúncio muito tempestivo e imediato, mas a gente tem se adaptado a essas variações e procurando otimizar o nosso footprint de produção e, com isso, agregar receita sem perder eficiência operacional. Com relação à dívida líquida, Lucas, bom dia, tudo bem? Deixa eu responder essa parte da dívida líquida. Acho que a dívida tem sido um grande foco da companhia em toda a alavancagem e trabalhando sempre no numerador e no denominador aqui da equação, né? Então, o EBITDA a gente pôde observar aqui vindo bastante forte nos últimos 12 meses, chegando a 2 bilhões de reais. Sempre lembrando que em 2019, até no período imediatamente pré-pandemia, nós tínhamos ali 1,1 bilhão de reais, né? Então, um aumento aí bastante considerável do ponto de vista nominal, que obviamente inclui vários aspectos, desde crescimento, desde do aumento dos preços em função do aumento dos insumos e todos os programas novos que o Marcos comentou agora. Em relação à dívida líquida, aqui somente alguns pontos para a gente chamar atenção. Primeiro, a questão das atividades operacionais da companhia. Então, acho que foi um trimestre bastante relevante do aspecto de caixa e até no aspecto de capital de giro, que tem sido um tema recorrente no ano passado, em função aí do aumento pontual dos estoques, que nós começamos agora a reduzir de forma mais relevante. Já ocorreu de forma mais tímida em termos de volumes no quarto trimestre, e agora no primeiro trimestre teve uma redução relevante aqui em toneladas. Às vezes os números podem até mostrar nesse primeiro trimestre, quando você pega a conta de estoques, uma redução de 390 milhões versus dezembro, que está incluído redução de volumes, tem uma questão da apreciação cambial e dos próprios preços das commodities, né? Então é um mix de tudo isso, mas que de fato, quando nós olhamos internamente do ponto de vista operacional, a gente teve uma redução importante de aço e de alumínio no componente aqui de matéria-prima e de estoques. Então, esse também componente que melhorou o capital de giro e o fluxo de caixa do trimestre, também fez com que nós tivéssemos um volume de compras menor, né? E que, portanto, o capital de giro também do contas a pagar, ele foi impactado aqui de forma negativa, mas um movimento normal, esperado até no processo de redução dos estoques. E uma retomada das atividades, tanto de produção quanto de vendas, em relação ao quarto trimestre, mostrando aqui um aumento no contas a receber. Quando a gente olha todo o operacional, vindo de forma bastante positiva, a questão do CAPEX também de forma bastante controlada e sempre fazendo um time dos investimentos, que um primeiro trimestre sazonalmente, né, quando você olha historicamente, o primeiro trimestre é um trimestre normalmente de retomada e de consumo de caixa. Esse trimestre a gente conseguiu fazer um pouco diferente, mas mesmo assim ainda mantendo os investimentos e sempre olhando, né, as incertezas, o que é necessário efetivamente, o que é importante, e a gente vai escalonando desta forma.
Ainda tivemos uma questão do pagamento dos dividendos, que reduziu a nossa posição de caixa, mas mesmo considerando todos esses temas, e também a questão do câmbio, mesmo considerando todos esses temas, a gente teve uma redução, né, da dívida líquida, em termos aí nominais e absolutos, de 199 milhões em relação ao quarto trimestre. Então, esse é um tema de contínuo foco da companhia. A gente sabe que o atingimento do nosso objetivo de alavancagem, que é 1,5 a 2 vezes, ela passa pela melhoria do EBITDA, que a gente já vem fazendo de forma bastante robusta, mas também passa pela redução da dívida líquida, e que aqui é a geração de caixa operacional. Então, acho que é esse onde a companhia está focada. Nós estamos prestando bastante atenção ainda em todas as contas de capital de giro, sempre também pensando em todas as incertezas de mercado, a redução dos estoques, mas também pensando no momento, no ponto ideal, para também não ficarmos vulneráveis em relação ao abastecimento aos nossos clientes, que obviamente é uma prioridade aqui para a companhia. Então, a gente vai estar olhando sempre todos os aspectos em relação à redução da dívida líquida, mas é um foco, sim, da companhia. Vai depender de algumas variáveis, o câmbio é sempre um importante componente aqui que a gente não controla, que pode variar um pouco para cima e para baixo, mas o nosso objetivo, de fato, é continuar trabalhando na geração de caixa e reduzindo a dívida líquida ao longo do tempo. Perfeito, Elcio. Obrigado pelas respostas completas e bom dia para vocês. Obrigado, Lucas. A nossa próxima pergunta vem da Renata Cabral, analista sell-side do Citi. Iremos abrir o seu áudio, Renata, para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Renata, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar aí minha pergunta e parabéns pelos resultados aí do trimestre. A minha primeira pergunta é sobre dinâmica de crescimento, de venda de veículos. Principalmente queria explorar a Europa, né, que, bom, é um mercado importante aí para vocês. A gente viu né, essa queda aí no primeiro trimestre de produção de veículos no continente. E a última estimativa de crescimento que eu tinha visto da IHS previa um crescimento do ano de 3,9%, o que, na minha visão, parece um pouco positivo, porque teria que acelerar bastante, né, nos próximos trimestres. E a região ainda está sofrendo, né, com um conflito. Então, eu queria saber a percepção de vocês em relação a quando a gente vê constantes reduções para baixo, né, de crescimento, quando vocês acham que isso deve estabilizar? Então, a minha primeira pergunta em relação a isso. E a segunda é sobre preços de matéria-prima, né? O Elcio comentou na pergunta anterior sobre a redução um pouco de estoques, né, para otimização, né, de capital da companhia. Então, eu queria saber como que vocês estão enxergando o aumento, se está chegando aí aumentos de preços, como que está funcionando o repasse desses preços, né, para as OEMs. Então, se puder explicar um pouco para a dinâmica que vocês estão vendo aí ainda para 2022, agradeço. Obrigada. Renata, bom dia. Obrigado pela pergunta, ou pelas perguntas. Com relação à dinâmica de crescimento de veículos, particularmente na Europa, os grandes fatores que têm afetado realmente a produção no mundo todo, mas na Europa particularmente, tem sido a disponibilidade de semicondutores, algumas dificuldades logísticas dos nossos clientes na movimentação de insumos entre regiões ou entre continentes, algumas vezes. E, é claro, no caso da Europa, o impacto direto e indireto do conflito Rússia-Ucrânia. Quando nós vimos ali ao longo do mês de fevereiro, março, alguns impactos com relação ao abastecimento de componentes como, por exemplo, chicotes elétricos. A Ucrânia é um fornecedor de chicotes elétricos importante para algumas montadoras na Europa, principalmente na Alemanha.
e o início do conflito criou algumas dificuldades e os produtores desses componentes tiveram que se adaptar rapidamente e fazer um sourcing diferente de chicotes para diferentes regiões do mundo para abastecer o fornecimento originalmente da Ucrânia. Aliado isso à questão de semicondutores, isso tem causado dificuldade para as montadoras produzirem ao longo do primeiro trimestre. A questão da demanda na Europa e em outras partes do mundo, nesse momento ainda não se mostra um fator de preocupação. Os inventários das montadoras continuam baixos, a demanda nessas diferentes regiões, incluindo na Europa, continua consistente e as montadoras estão procurando trabalhar da forma mais acelerada possível para poder atender essa demanda. Então, eu acho que o grande elemento no primeiro TRI, entrando agora no segundo TRI, é a questão realmente de disponibilidade de semicondutores. No caso da Europa, o efeito direto e indireto do conflito Rússia-Ucrânia e eventuais gargalos que possam existir na cadeia logística global e na capacidade das montadoras reagirem. No nosso footprint da IOSP Maxion, acho que nós estamos adequadamente posicionados porque nós produzimos próximo aos nossos clientes, portanto, a questão logística tem sido menos impactante para nós, o nosso footprint tem sido positivo nesse sentido, onde nós podemos reagir quando o volume está subindo ou quando o volume está caindo rapidamente e nos adaptarmos a essas realidades em cada uma das regiões, na Ásia, na América do Sul, América do Norte ou na própria Europa, mas a gente tem que responder à capacidade dos nossos clientes de produzir em função desses insumos. Quando isso vai se estabilizar, a previsão ou a visão é de que a questão de semicondutores melhorará gradualmente ao longo do segundo semestre, porém não estará totalmente normalizada nesse ano de 2022 e a expectativa é que ela venha normalizar-se ao longo do ano de 2023. A questão do conflito Rússia-Ucrânia é uma grande dúvida. Nós estamos entrando já no terceiro mês, ou caminhando para o terceiro mês de conflito, ele está se alongando mais do que muitos imaginavam, e é uma coisa que temos que continuar monitorando e observando. Mas eu acho que o grande fator e de maior impacto nesse momento é a disponibilidade de semicondutores e esperamos que a gente comece a ver uma melhora gradual ao longo do segundo semestre e na entrada de 2023. Com relação à matéria-prima, os preços das matérias-primas oscilaram principalmente entre o final do primeiro TRI e início do segundo TRI, em função do próprio conflito Rússia-Ucrânia, abastecimento de alumínio, abastecimento de aço, então houve uma flutuação nos preços de matéria-prima. Nesse momento, a gente vê uma certa estabilização nos preços das matérias-primas globalmente e vamos continuar acompanhando. Obviamente, esses fatores dependem muito de questões geopolíticas, como nós falamos, depende de questões macroeconômicas dos diferentes países, o crescimento na China ou a demanda maior nos Estados Unidos, então isso pode ter um efeito positivo ou negativo em preços de matéria-prima, mas o que nós temos feito é procurado reagir da forma mais rápida possível, de forma tempestiva, no repasse desses aumentos de matéria-prima para os nossos clientes. Como a gente menciona, com grande parte dos nossos clientes, nós temos fórmulas pré-estabelecidas para variação da matéria-prima, seja matéria-prima subindo ou matéria-prima caindo. Existem fórmulas baseadas em índices como o CRU ou o LMI que fazem esses ajustes na precificação da matéria-prima. Em outros casos, são repasses negociados com os nossos clientes. As montadoras sofrem os mesmos impactos que nós sofremos em termos de variação de preço de matéria-prima, cada um com a sua capacidade de negociação com os fornecedores. Na realidade, eles entendem essa dinâmica e, por isso, quando existem as variações de matéria-prima, nós nos sentamos com os nossos clientes e procuramos de forma bastante ágil fazer esse repasse alinhado com o que está acontecendo com a compra de insumos para a companhia.
Isso funcionou, eu diria, de forma adequada em 2021, quando os aumentos de matéria-prima, principalmente no aço, mas também no alumínio, os aumentos foram bastante significativos e a gente conseguiu fazer esses repasses de forma bastante adequada ao longo do ano de 2021. E agora, ao longo de 2022, a gente vai manter a mesma disciplina nessa variação de matéria-prima. Mas a gente tem que acompanhar, é uma variável que muda realmente mês a mês. Ela, eu diria, mudou ainda mais agora no início do ano pelas próprias questões geopolíticas e questões macroeconômicas, mas a gente vai manter a mesma disciplina e o mesmo esforço ao longo de todo o ano de 2022. Obrigada pelas respostas, Marcos. Bom dia aí para vocês. Bom dia. Obrigado, Renata. A nossa próxima pergunta vem do Gabriel Rezende, analista Sell-Side do Itaú BBA. Por favor, Gabriel, iremos enviar para você o comando para abrir o seu áudio. Pode prosseguir com a sua pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Consegue me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Parabéns pelos resultados. Legal. Obrigado pelo espaço aqui. Tenho duas questões. A primeira delas em relação à margem. Queria fazer um follow-up em algumas questões que já foram levantadas, mas entrar aí especificamente na questão de estoque. A gente viu ao longo dos últimos trimestres algumas empresas do setor de bens de capital se beneficiando de um mismatch entre o preço médio do estoque mais baixo do que o preço marginal dos insumos, uma vez que o preço das commodities manteve uma tendência ascendente nos últimos meses. Dado o patamar bem interessante de margem que vocês apresentaram nesse trimestre, queria entender se esse fator também ajudou vocês no resultado. E aí, segunda pergunta, queria tocar no ponto inovação e eletrificação. Vocês comentaram sobre novos produtos e novos programas, explicando parte do crescimento de receita no começo do ano. Queria entender o quanto o componente inovação participou disso e também se vocês pudessem relembrar rapidamente a gente aqui das principais iniciativas da IOSP no quesito eletrificação, seria bem útil. Obrigado. Gabriel, bom dia. Aqui é o Elcio. Deixa eu pegar a primeira pergunta aqui, deixa a segunda aqui para o Marcos. Em relação à margem, aos estoques, somente reforçar alguns aspectos, né? A margem ela é um resultado de vários componentes, várias variáveis aqui do nosso negócio. Claramente, o mix de produtos vendidos, né? Quando você olha em relação ao ano passado, no nosso segmento, sempre é importante olhar no mesmo trimestre pela sazonalidade dos negócios. Quando a gente olha em relação ao primeiro trimestre do ano passado, claramente um avanço do segmento de veículos comerciais, e nós já temos comentado que na margem ele tem tem um preço médio por unidade maior e margens ligeiramente maiores que a média da companhia. Então ele ajuda na formação de uma margem mais robusta quando o volume está aqui adequado em relação à nossa capacidade. O segundo ponto, que é sempre relevante mencionar, a questão que você mencionou dos estoques. A gente não tem os estoques em função de uma trajetória esperada do mercado para cima ou para baixo. A gente acumulou, ano passado, um pouco mais de estoques em função das paradas repentinas das montadoras, em função da restrição de semicondutores. Então, e na nossa cadeia, no nosso negócio, você tem de 2 a 3 meses que você compra na frente em relação à demanda inicialmente colocada aqui pelas montadoras. Então, fazemos nosso planejamento. À medida que a gente teve quebras sequenciais dos volumes das montadoras por essas paradas repentinas, a gente foi acumulando os estoques e à medida que ele foi normalizando nos últimos meses, a gente conseguiu fazer essa redução dos estoques, né? Chegando aí um pouco mais à normalidade. Ainda tem um pouco de oportunidade, mas já efetivamente reduzimos de forma considerável no quarto e no primeiro trimestre desse ano. E os montantes e valores a gente vai repassando na medida que o mercado também vai ajustando os preços de mercado. Então, a gente vai, não tem, difícil dizer qual que é o componente principal aqui da margem,
Ele é sempre um conjunto de vários fatores que a gente tem dentro da companhia. E esse vai ser ainda a manutenção, né, dos próximos trimestres. A gente vai, com todas as incertezas que a gente vê de mercado, a gente vai trabalhando de forma aqui tempestiva, que o Marcos falou, para fazendo os ajustes necessários aqui na nossa cadeia produtiva, para tendo a otimização da alavancagem operacional de fato. Gabriel, bom dia. Eu acho que o Elcio endereçou bem a questão de preço médio de estoque e matéria. Deixa eu só adicionar alguns comentários com relação a margens, porque é uma pergunta que muitos de vocês têm e fizeram já. E deixa eu contar um pouquinho do que vem ocorrendo na companhia desde 2020. E depois da significativa queda de demanda automotiva no segundo TRI de 2020, devido ao início da pandemia, nós revisamos nossa visão de volumes da indústria para os anos futuros, devido às incertezas geradas por essas circunstâncias, aquelas circunstâncias, e procuramos adequar a nossa capacidade e footprint de produtos para essa nova realidade, incluindo o fechamento de uma fábrica de rodas de aço nos Estados Unidos e outras ações em nossas plantas ao redor de todo o mundo. Ao mesmo tempo, nós procuramos avaliar os mercados e segmentos com maior potencial de recuperação e crescimento, como, por exemplo, o segmento de veículos comerciais, rodas de alumínio na Índia, e buscamos nos posicionar adequadamente para aproveitar tais oportunidades nas diferentes regiões. Além disso, nós continuamos trabalhando na melhoria da produtividade, redução de custos e implementação de ações com efeito duradouro para fazer frente a essas novas condições que seriam enfrentadas nos próximos anos. Essas ações têm melhorado nossa eficiência operacional, mesmo em um ambiente de volumes inferiores ao ano de 2019, e nós continuamos trabalhando de forma incessante em iniciativas para a melhoria da produtividade. Por exemplo, nós acabamos de automatizar completamente uma das nossas linhas de estampados na nossa fábrica de contagem. Implementamos ações similares de automação em outras fábricas de rodas de aço e componentes estruturais em todo o mundo. As margens variam trimestre a trimestre em função de muitos fatores. Volumes do período, mix de produto, a previsibilidade na cadeia de produção fornecida pelos nossos clientes, variações na matéria-prima e, é claro, num ambiente de incertezas e volatilidade, como aqueles causados pela disponibilidade de semicondutores e outros fatores geopolíticos, todos os fatores indicados anteriormente podem se alterar rapidamente. O que temos observado é que a eficiência e a flexibilidade dos nossos processos, os rápidos ajustes de nossa produção, para cima ou para baixo, de acordo com o momento de cada região, o nosso footprint de manufatura próximo aos clientes, portanto menos suscetível às dificuldades logísticas, e a adaptabilidade de nossas equipes de trabalho têm sido fundamentais para que possamos responder efetivamente a tantas variáveis e pretendemos manter essa mesma cultura e disciplina ao longo de todo o ano de 2022. Nessa linha, a questão de inovação e eletrificação tem sido muito importante para nós. Já desde 4, 5 anos atrás, nós começamos um esforço muito grande de inovação, de engenharia avançada, olhando nos produtos do futuro, e uma das características e vantagens da IOSP Maxion é que os nossos produtos, sejam rodas ou componentes estruturais, eles estão inseridos no futuro da mobilidade. Sejam veículos elétricos, veículos autônomos, eles necessitam de rodas, eles necessitam de componentes estruturais, necessitam de rodas de alumínio, necessitam rodas de aço. Então, nós desenvolvemos uma estratégia com determinadas prioridades, entre elas redução de peso, melhoria na eficiência da utilização da matéria-prima e na utilização de energia nos processos produtivos e a adaptação desse portfólio também para o futuro da indústria. Então, a gente vem desenvolvendo, por exemplo, racks de bateria para veículos elétricos, a gente vem desenvolvendo outros componentes que nós não fornecíamos no passado na área de componentes estruturais
para as novas montadoras de veículos elétricos, principalmente na América do Norte, e que tem realmente agregado novos negócios, novas receitas, e mais do que isso, tem agregado maior credibilidade junto às montadoras, que quando começam a fazer o planejamento das suas novas plataformas, dos seus novos produtos, tem nos consultado e tem nos buscado para trazermos novas ideias, sejam em rodas, em componentes estruturais, como melhorar a aplicação do nosso produto no futuro das suas plataformas elétricas, no futuro das suas plataformas autônomas. A geração de dados e a utilização de dados no processo produtivo e na utilização do produto também é muito importante. A gente tem um esforço muito grande de digitalização ao longo dos últimos 3 anos, e essa digitalização tem sido importante também para a melhoria da eficiência operacional das nossas fábricas, a geração e utilização de dados para melhorar os parâmetros produtivos, por exemplo, para redução de desperdício, de scrap, para melhoria da qualidade, na redução de custo, elas têm sido muito importantes. Tem sido importante também, por exemplo, na melhor eficiência do nosso parque produtivo, por exemplo, utilizando os nossos geradores e os nossos sistemas de alimentação para as fábricas de maneira mais eficiente nos momentos onde a demanda existe e não a disponibilidade nos momentos onde a demanda é menor ou a demanda não é tão necessária. Por isso a gente adapta o nosso programa de produção, os turnos de produção, junto com a disponibilidade de energia nas diferentes fábricas. Essa composição de fatores no processo produtivo e nos produtos nos posiciona de uma maneira, eu acho, bastante interessante para gerar novos negócios, como a gente já tem visto. Nós ganhamos uma série de novos negócios lá no meio da crise da pandemia em 2020, que estão se tornando realidade agora em 2022, como a gente já viu no primeiro trimestre, ao longo do ano de 2020, ao longo de todo esse ano de 2022, e a gente acredita que esse conhecimento da indústria e o conhecimento da nossa equipe em levar essas soluções para as plataformas futuras deverão gerar outras oportunidades com as grandes montadoras que estão eletrificando o seu portfólio, mas também com os novos entrantes no mercado na Europa, na Ásia, na América do Norte também. Obrigado, Legal, Gabriel. Pessoal. Obrigado a vocês, bem completa a resposta. Até mais. Obrigado, Gabriel. A nossa próxima pergunta vem do Victor, analista sell-side do Bradesco BBI. Vitor, por favor, estamos liberando o seu áudio. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, um follow-up com relação à questão da dívida, né? Lá no final de 2019, a gente tinha a expectativa, né, de que essa alavancagem fosse ficar abaixo de 2 vezes em 2020, mas veio o Covid. E pelos nossos números, a gente acha que, de repente, ainda esse ano, ou no mais tardar em 2023, né, vocês devem atingir essa meta de ficar entre 1,5 a 2 vezes dívida líquida EBITDA. A minha dúvida é o que isso abre de oportunidade para a IOSP, né? Se a gente pode pensar, de repente, algum movimento de M&A ou, de repente, expansão de capacidade na Ásia, Índia ou China. E a segunda pergunta, vocês mencionaram um pouco, né, de previsão para 22, mas se vocês puderem dar algum tipo de detalhe de como é que está o line-up de produção agora para o segundo TRI, ajuda bastante. Obrigado. Victor, bom dia, obrigado pelas perguntas. Eu acho que com relação à primeira pergunta, nós estamos muito focados ao longo desse ano de 2022 no fortalecimento do nosso balanço. Nós temos observado resultados positivos, mas sabemos que estamos ainda num ambiente bastante volátil em termos de demanda e de oscilações de demanda. E eu diria, até agora, até esse momento, o ano, apesar de todas as dificuldades que a gente falou, o ano tem se comportado, em termos de volume, muito similar ao que nós planejamos para 2022, o que é positivo, porque, apesar de paralisações de montadoras e clientes, a gente tem conseguido administrar isso de uma forma bastante eficiente.
Mas a gente entende o momento, a gente entende a volatilidade, então o nosso foco nesse momento é o fortalecimento do nosso balanço, é a melhoria da eficiência e da competitividade das nossas fábricas. Então, a gente tem investido, como eu mencionei, em automação do nosso parque fabril em todo o mundo. A gente ainda está fazendo o ramp-up da nossa fábrica de rodas de alumínio lá na Índia, que está indo muito bem, está caminhando muito legal, os volumes estão caminhando em direção à capacidade que a gente tem planejado para aquela fábrica de 2 milhões de rodas por ano, e isso vai ocorrendo ao longo de 2022, entrando em 2023. Então, o nosso investimento está muito alinhado ao fortalecimento e lançamento de novos produtos, o fortalecimento do nosso parque industrial e continuar lançando as capacidades às quais a gente está trabalhando. Esse é o grande foco agora, nesse momento, em 2022, antes de a gente voltar a pensar em outros movimentos de outra natureza. Com relação a volumes, eu diria, como eu mencionei, o primeiro TRI, esse início de ano, tem se comportado de forma muito consistente com o nosso planejamento. Nessa entrada do segundo TRI, eu diria, volumes também estão bastante alinhados com o nosso planejamento para o ano de 2022. Eu diria, até agora, a gente tem observado que, apesar de algumas montadoras crescerem mais, outras crescerem menos, algumas paralisarem mais, outras paralisarem menos, a demanda continua consistente em todo o mundo, portanto, os volumes têm se mantido bastante alinhados com o nosso planejamento e a gente acredita que, com a visibilidade que nós temos das montadoras, esse é o cenário esperado agora para o segundo TRI e entrando no segundo semestre também. Então, o crescimento que muitos imaginavam que poderia acontecer em 2021, 2022, tem sido um crescimento mais lento, mas, novamente, muito alinhado com a nossa visão lá de trás da recuperação da indústria ao longo do período 2021 a 2024, e a gente está trabalhando de forma eficiente, mesmo com volumes bastante inferiores ainda ao ano de 2019. Mas a gente vê, pelo menos com o nosso horizonte de visibilidade dos nossos clientes, volumes consistentes ainda nos próximos meses com aquilo que a gente observou no início de 2020, do primeiro TRI de 21. Ótimo, obrigado. Obrigado, Vitor. A nossa próxima pergunta vem do Marcelo Mota, analista sell-side do banco JP Morgan. Marcelo, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Marcelo, pode prosseguir. Opa, bom dia. Uma pergunta sobre mix de produtos, né? A gente viu a questão das rodas de alumínio aí perdendo um pouco de share. Obviamente, né, esse share foi ocupado por componentes estruturais e a gente, né, escuta também, eu acho que falando aí em novas linhas de produtos, novos projetos nessa linha de componentes estruturais. Então, a dúvida aqui, enfim, é entender um pouco como é que vocês veem o mix de produto daqui para frente. E no passado, né, enfim, se a gente pegar os calls anteriores, né, a IOSP comentava um pouco que a margem poderia cair, né, dependendo do mix, né, obviamente o mix mais para comercial é uma margem um pouco melhor, o mix mais para veículo leve talvez seria uma margem menor. Então, entender, se a gente pensar só nesse fator mix, se vocês acham que a margem pode manter aí nesse patamar que a gente viu ou não, né, conforme essa recuperação gradual de volumes acontecesse, pelo menos na questão mix, deveria ser uma margem um pouco mais fraca. Obrigado. Mota, com relação a rodas de alumínio, especificamente, que você mencionou, eu acho que o efeito principal na receita relacionada a rodas de alumínio está mais relacionado ao mercado europeu, onde nós temos mais capacidade produtiva de rodas de alumínio do que nas outras regiões. O próprio mercado brasileiro também, onde nós temos mais capacidade em rodas de alumínio, mas são os mercados onde o segmento de veículos leves tem sofrido mais nesse início de ano. Então, obviamente, se nós temos mais capacidade nessas regiões e de rodas de alumínio, e esses mercados têm sofrido, o efeito na nossa receita tem sido mais perceptível no segmento de rodas de alumínio.
A gente acredita que é uma situação transitória, obviamente, em função de toda a questão macroeconômica, geopolítica que a gente acabou de mencionar anteriormente, e que deverá gradualmente voltar a crescer ao longo dos próximos trimestres. A fábrica de rodas de alumínio na Índia, que é a nossa outra capacidade que está crescendo realmente, tem se comportado de forma muito positiva. A recuperação gradual no mercado indiano e o crescimento no mix de rodas de alumínio tem sido positivo, então a gente vem agregando, adicionando capacidade em rodas de alumínio na Índia, o que é positivo, o que realmente nos ajuda a crescer nesse segmento, e um crescimento também, as novas capacidades, são capacidades normalmente que vem com um footprint mais eficiente, vem com resultados mais positivos, vem com margens que tendem a ser mais positivas do que as margens históricas em outros mercados. Então, a questão de margem, como eu mencionei anteriormente, ela é muito variável em função de uma série de fatores. Claro que o mix é um elemento importante, mas não é o único elemento. Tem a questão de volume. O volume, ele tem um efeito na alavancagem operacional muito importante e, como eu falei, nós estamos trabalhando ainda com volumes muito inferiores ao ano de 2019. Também o lançamento de novos produtos tem um efeito em margem. Normalmente, quando a gente lança um novo produto, ele entra com melhores margens, porque ele vem de novas tecnologias, ele vem de novos desenvolvimentos, ele vem de um novo posicionamento no mercado. Então, é muito difícil esperar ou dizer se a margem vai ser maior, vai ser muito maior, muito menor ou igual, por causa dessas variáveis que a gente está falando. Então, não é só a questão do mix. A questão de mix de veículos comerciais tem sido positivo, tem ajudado e que ótimo tudo isso, mas não é só o mix de veículos comerciais. Eu acho que a composição do mix, a composição geográfica em termos de onde a gente está produzindo, onde a gente está vendendo, as margens de cada um desses produtos e o volume final de produção tem sido importante. E claro, como eu falei, a gente tem investido bastante também na melhoria da produtividade, automação, para que a nossa margem possa continuar crescendo e se desenvolvendo no futuro. Obrigado, Mota. Perfeito, obrigado, Marcos. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. E agora, gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Não, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos, como já estamos com a hora avançada. Gostaria somente de confirmar o nosso esforço, o nosso compromisso em continuar melhorando a eficiência operacional das nossas operações, lançando novos programas e novos produtos, como a gente tem observado, para os veículos atuais e para as plataformas futuras também. E mantendo essa cultura e essa disciplina de nos adaptarmos, seja para crescimento ou para redução de demanda no curto prazo, e continuar produzindo de forma eficiente, atendendo aos clientes atuais, aos clientes futuros, e dessa maneira nos tornarmos cada vez mais importantes na mobilidade em todo o mundo. Obrigado por todos, obrigado pela participação e tenham um ótimo dia. A videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2022 da IOSP-Maxion está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.